Questão 59 do capítulo 1. Dois operários puxam horizontalmente uma caixa pesada, mas um deles usa o dobro da força do outro. A maior tração está na direção de 21 graus de norte para oeste, e o resultante dessas duas forças é 460 newtons, no sentido norte. Use os componentes vetoriais para achar o módulo de cada uma dessas forças e a direção e o sentido da menor força. Eu já fiz aqui um diagrama da questão, e aqui está escrito caso 1, porque também tem um caso 2, que são duas configurações possíveis que satisfazem o que a questão pede. Olha só, tem a força 1, tem a força 2, somando as duas, tem a força resultante, que é de 460 newtons, e eu tenho a informação de que a força resultante está apontando para o norte, o resultante dessas duas forças é 460 newtons para o norte. Então eu já sei que a resultante está aqui nesse eixo. A maior tração está na direção de 21 graus de norte para oeste. Então, contando de norte, indo em direção a oeste, tem uma abertura aqui de 21 graus. Então, eu tenho que colocar a segunda força partindo dessa aqui, para que a soma dê um polígono fechado, e ela tem que parar no eixo vertical aqui, que aponta para o norte. E também tem a informação de que um deles usa o dobro da força do outro. E a maior é essa daqui, que está na direção de 21 graus. Portanto, o F2 tem a metade de F1. Então, partindo de F2, uma circunferência com tamanho de raio igual a metade do F1, ela toca esse eixo aqui nessa configuração, e também o caso 2 é aqui para baixo. Também dá certo. Então, essa força F2 tem metade de F1, e a soma das duas dá na direção do norte, apontando para o norte. Por isso que eu tenho que fazer dois casos. Então aqui eu coloquei algumas relações úteis. Por exemplo, o módulo de F1 é igual a 2 vezes o módulo de F2. Eu também coloquei aqui que a soma em Y de F1Y. Então eu projeto esse preto aqui na direção de Y e esse vermelho aqui também na direção de Y. E se eu somar a projeção dos dois em Y, dá 460 newtons, que é o resultante. Eu também sei que em X, o F1 é igual a menos, tem que ser menos porque está contra o sentido de crescimento do eixo, módulo de F1 vezes seno de 21 graus. Como eu estou contando daqui, para projetar no outro lado, é o seno. Nesse lado aqui é o cosseno. E o F2x, eu pego ele e transporto para cá, tem um ângulo θ, em que em x é F2 cosseno θ. E eu também sei que F1x é igual a menos F2x. Eles têm que ter o mesmo módulo e sentido oposto, porque a resultante não tem nenhuma contribuição em x. A partir disso eu consigo o que a questão pede. Que eu tenho que usar os componentes para achar módulo, direção e sentido. Então a direção tem a ver com o ângulo. Eu tenho que escolher alguma equação que apareça o ângulo e outras coisas que eu conheço, que assim eu consigo isolar o ângulo e saber que ângulo é esse. Então eu começo com essa relação aqui, em x. F1x igual a menos F2x. Então F1 é menos o módulo de F1 seno de 21 graus. E aqui já tem esse menos, né? E o F2x é F2 cosseno θ. Então agora eu passo dividindo aqui F2 cosseno θ e fico só com um desse lado aqui, né? Dividir os dois lados por F2 cosseno θ, simplifico o sinal de menos, simplifico F2, que eu já poderia só ter passado o cosseno θ, deixar aqui, dá no mesmo. Cosseno θ, passar dividindo só o menos F2. Aí simplificaria o sinal de menos com menos e aqui sobrou o F2. Eu tenho uma relação entre o F1, aqui, F1 é igual a 2F2. Então fiz essa substituição aqui, do F1 por 2F2. Aí eu simplifico o módulo de F2. Então ficou 2 seno de 21 graus igual ao cosseno θ. Agora sim, eu coloco o seno de 21 graus aqui com a ajuda de uma calculadora científica. Então eu escrevo que o cosseno θ é igual a esse número e aplica a função arco-cosseno, que é a função inversa do cosseno.
Então, aqui vai sobrar só o θ e desse lado vai ficar o cosseno desse número. Que colocando também numa calculadora científica dá 44,2 graus. Isso é o θ. Esse θ aqui. Então, essa abertura é de 44,2 graus. Agora eu vou calcular o módulo. Se eu sei que a soma dos dois dá 460 newtons, eu já expliquei aqui a soma das duas projeções em y, eu escrevo a projeção em y, F1 cosseno de 21 graus. Então tem F1 em y é o cosseno. E F2 em y é o seno de θ. F1 cosseno de 21, mais F2 seno de θ. O θ que eu acabei de achar, 44 graus. 460 newtons, que é essa soma aqui. Isso é uma equação que eu achei aqui. Agora eu vou atrás de outra equação, porque aqui eu usei o valor a projeção em y. Agora que eu preciso achar a projeção em x. Porque ainda tem esses módulos aqui que eu não sei quais são, F1 e F2. Então eu preciso de uma segunda equação para montar um sistema. Então F1x mais F2x igual a zero, por causa dessa relação aqui. Se eu colocar, né, o F1x, que é igual a menos o F2x, F1x, que é igual a menos o F2x, e F1x em módulo também é a projeção do F1 vezes o seno de 21 graus. Então, F1 vezes o seno de 21 graus, igual a F2 cosseno de 44. Então, o F1 é igual ao isolo aqui, né? F2 cosseno de 44 sobre seno de 21. E aqui é a segunda equação. Essa daqui eu nomeei como a primeira. Agora eu posso pegar o que eu encontrei aqui na segunda e substituir na primeira. Então, F2 peguei aqui o F1, né? E substituí por cosseno de 44, isso daqui, sobre seno de 21, isso, essa parte. Já tem o cosseno de 21 aqui dessa equação, e tem um F2 que veio aqui dessa substituição, F2. Mais F2, aí coloco o seno de 44 aqui. Agora sim, eu posso trazer esses valores numéricos com a ajuda de uma calculadora científica. E aqui eu tenho F2 e F2 e números. Então eu consigo determinar que o F2 é aproximadamente 179 newtons. Lembrando que eu ainda estou no caso 1. Agora eu volto só para cá, para alguma dessas, que eu já tenho o F2, né? Qualquer relação entre F1 e F2. Tem a relação também de que F1 é igual ao dobro de F2. Então 2 vezes 179, 358 newtons. Assim eu achei a direção de F2, eu já tenho a direção de F1, né? Faltava o módulo dos dois. Então, eu encontrei o módulo dos dois. E agora eu vou escrever aqui a direção e o sentido de F2. Direção 44,2 de leste para norte. Então, contando aqui do leste, indo em direção ao norte, abrindo um ângulo aqui, tem esse θ que foi o que eu usei, que é 44,2. Ou, da mesma forma, eu posso fazer de norte para leste. Então, vou contar daqui para cá, que vai ser o complementar desse ângulo, que é o que falta para 90, que é 45,8. Se eu somar esses dois aqui, está 90 graus. Então, essas duas formas de dar a direção e o sentido é apontando para o primeiro quadrante. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. É da origem para o primeiro quadrante. Então, aqui eu respondi completamente o caso 1. O que pedi aqui, ó, os componentes vetoriais, para achar os módulos de cada uma dessas forças. Achei o módulo das duas e a direção e sentido da menor força. Achei. Agora eu vou para o caso 2, que é bem parecido. Tem algumas considerações aqui para fazer. Continua com essa parte aqui, de que F1 é igual ao dobro de F2. Agora, essa relação muda, porque a projeção em Y de F2 vai ser negativa. Então vai ser a projeção em Y de F1 menos o F2Y. Isso dá 460 newtons. Em X não muda nada. Essa parte aqui também, F2x, F2x, F2 cosseno desse θ aqui, que aqui eu estou medindo esse ângulo. Então F1x continua, a projeção em X continua sendo F1x igual a menos F2x.
Agora eu vou calcular a direção de F2. Lembrando que aqui eu estou no caso 2. Então vou usar essas relações aqui. Então vou ficar com F1x igual menos F2x. Aqui eu vou fazer as substituições de que o F1x é esse membro aqui dessa equação, menos módulo de F1 seno de 21 graus, igual ao F2x é F2 cosseno θ. Então, F2x, F2 cosseno θ, porque o ângulo está contando aqui, essa projeção é cosseno mesmo. Então, aqui eu substituo agora que o F1 é 2 vezes o módulo de F2. Simplifico o F2, simplifico aqui o sinal, ficou cosseno θ. Agora é só isolar aqui novamente, aplicar a função arco-cosseno. Eu encontro 44,2 graus também. Para os módulos, procedimento também. Aqui tem uma diferença em relação ao caso 1, porque aqui era uma soma em y. Aqui é uma diferença por causa das projeções. Então vou encontrar uma equação, vou fazer as substituições, encontrar outra aqui e substituo o que eu encontrei em 2 em 1. Então aqui em 1, no lugar de F1, eu vou ter F2 cosseno de 44, 121. F2 cosseno de 44, seno de 21. E o cosseno de 21 que já tinha aqui. Menos F2, seno de 44. Coloco os valores numéricos aqui. E assim eu consigo fazer essa diferença. Ficou com 1,17 igual a 460 newtons. Isolando aqui, encontro esse valor de F2, aproximadamente 390 newtons. Isso daqui faz sentido. Vou mostrar aqui essa configuração. O primeiro valor para F2 foi pequeno, 179 newtons. Porque uma projeção dele tinha que somar com F1 para dar 460. Então, era uma parte do 179 mais alguma outra quantidade positiva para dar 160. Nessa segunda configuração, o F1 já é bem maior do que 460 newtons. Então, preciso de uma projeção para diminuir uma parte do F1. Aí sim, vai dar 460 newtons. Por isso que F2 contribui aqui com 490 newtons, porque tem essa relação de F1 igual a 2F2 e dá 780 newtons. Então, isso respeita essa exigência do enunciado de F1 igual a 2F2. E também uma projeção dessa negativa, uma parte dessa negativa, desconta aqui para dar 480. Então, a direção de F2, da mesma forma, eu usei esse ângulo aqui nas minhas equações. E esse ângulo deu 44,2 graus. Então, eu tenho que dizer que é 44,2 de leste para sul. Então, de leste, abrindo um ângulo aqui para sul. Ou, igualmente, 45,8 de sul para leste. Sentido de F2, que é a direção, o módulo eu já dei, o sentido, apontando para o quarto quadrante. De novo, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Da origem para o quarto quadrante. Assim eu completo a questão. Entreguei tudo o que ela pediu nos dois casos possíveis.